Olá, alunos do quarto ano, meu bom dia a cada um de vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam em paz e preparados para a nossa revisão de arte, certo? Hoje é dia de revisão, hoje é dia da gente revisar, fixar, né? Relembrar alguns conteúdos que nós já estudamos, tá certo? Então eu convido a você a começar hoje esta manhã. Vamos começar cantando? Vamos dar um bom dia aí para quem está do seu lado? Dá aí pro seu papai, sua mamãe, levanta, tira o pijama, vamos lá? Tira esse pijama, veste uma roupa legal, toma um banho, escova os dentes, né? Toma café e vamos para a nossa aula de revisão, porque hoje é dia de revisão, porque você precisa se preparar para fazer a sua prova de arte. Tá difícil, professora? Tá não, tá facinho. Facinho, facinho, sabe por que tá fácil? Porque você é inteligente, você é esperto e sabe de tudo, certo? Então vamos cantar assim, ó. Bom dia, céu, bom dia, sol, bom dia, mar. Bom dia, mundo, que num segundo comece a cantar. Bom dia, você, que é meu irmão. Bom dia, você, no meu coração. Bom dia, você, bom dia, você. Bom dia, irmão, bom dia, você. Bom dia, você, que é meu irmão. Bom dia, você, no meu coração. Bom dia, você, bom dia, você. Bom dia, irmão. Então, que você tenha um dia abençoado. E será, certo? E será, sim, um dia abençoado, cheio de coisas boas, cheio de novidades, cheio de novos conhecimentos, tá certo? Coisas novas. Espero contar com vocês. Vamos começar a nossa revisão? Vamos lá. Nós teremos, na prova de vocês, nós teremos dois conteúdos no nosso livro, né, de arte. O Teatro Lambi-Lambi e o Teatro de Marionetes. Nós teremos mais dois conteúdos, que são conteúdos que a gente já estudou, mas que não tem no livro, mas que lá na prova, pelo que eu coloquei na prova, o texto que você lê, o que você observar lá, dá para você responder. Então não tem necessidade de você ficar estudando em casa, que no caso fala dos direitos das crianças, o direito da criança, e sobre o Tangram. Certo? Foram dois conteúdos que a gente estudou durante esse período, né, que a gente estava tendo aula, certo? Então, olha só, para iniciar, você vai ter lá um texto, né, um texto informativo, que fala sobre o teatro Lambi-Lambi, certo? Olha só, o que é que diz esse texto? O teatro Lambi-Lambi é uma das várias manifestações das quais se constitui o teatro de animação contemporânea. Dentro de um espaço cênico muito pequeno, uma caixa, são apresentadas peças teatrais de curta duração, através da manipulação de bonecos e objetos para apenas o espectador. O termo refere-se aos fotógrafos de rua que trabalhavam em praças e parques de várias cidades do Brasil no início do século XX. Originalmente, estes fotógrafos utilizavam máquinas em forma de caixa, onde o processo de revelação consistia em lamber o negativo. Assim, o Lambi-Lambi é um espetáculo que acontece no invólucro de uma caixa, um mini teatro para um único espectador. Através de um furo na caixa, o público pode experimentar a confidência de um mundo paralelo, uma experiência imagética e poética, tornando possível de maneira simples e breve transpor a realidade cotidiana para o universo metafórico imaginário. Olhar por uma pequena janela, adentrar a caixa, um encontro com o interno, revelação do que está apropriadamente guardado, um segredo compartilhado. Certo? Então, esse texto aí
fala sobre o teatro lambe-lambe é o texto inicial da sua prova de arte, certo? É o texto inicial. E o que é que vai perguntar sobre esse texto, né? Que perguntas terá sobre esse texto? Ele pergunta qual é o assunto abordado no texto, né? Qual é o assunto? Está falando de quê no texto? Está falando de quê? Do teatro lambe-lambe, né? Está dando informações sobre o teatro lambe-lambe, tá certo? Se eu perguntasse para você, o teatro lambe-lambe, ele faz referência a quem? Né? A quem o teatro lambe-lambe faz referência? A quem? De acordo com o texto aí, quem é que o teatro lambe-lambe ele faz referência? Faz referência a quem? Aos fotógrafos de rua que trabalhavam em praças e parques de várias cidades do Brasil no início do século XX, certo? Aos fotógrafos de ruas que trabalhavam em praças e parques de várias cidades do Brasil, vou colocar aqui, de várias cidades do Brasil no início do século XX. Certo? Pronto. Então, ó, aqui o teatro lambe-lambe faz referência aos fotógrafos de ruas que trabalhavam em praças e parques de várias cidades do Brasil no início do século XX. Certo? Então, faz referência a esses fotógrafos que antigamente nós não tínhamos essa questão do celular, né, que vinha com a câmera muito boa, a gente não tinha as câmeras digitais. Então, esses fotógrafos, né, e os fotógrafos que a gente teve de conhecer, eles não eram como a gente conhecia, né? Eles tinham essa questão de teatro lambe-lambe, onde colocava, né, aquele pano lá em frente da câmera dele, né, e colocava a cabeça e através da caixa ele tirava a foto, certo? Então, esse teatro lambe-lambe faz referência a eles, tá bom? Tudo bem, vamos aqui. Se eu perguntasse a vocês outra questão. Pronto, se eu perguntasse a vocês, onde é apresentado o teatro lambe-lambe, né? Onde ele é apresentado? Onde é que se faz essa apresentação do teatro lambe-lambe? Como é que você sabe, né? Como é que você pode fazer a apresentação do teatro lambe-lambe? Aonde? Dentro de uma caixa, certo? Ó. Dentro de uma caixa. Dentro de uma caixa, através de um furo. Certo? Então, a apresentação do teatro lambe-lambe é feita dentro de uma caixa através de um furo. Certo? Muito bem. Entendido? Então, essas questões aí é sobre esse texto aí, o teatro lambe-lambe. Mas nós temos também outra disciplina, outro conteúdo de vocês que fala sobre o teatro de marionetes, certo? Lá no seu livro de arte, onde fala de o teatro de marionetes. Certo? Ó, o teatro de marionetes. Se eu perguntasse para vocês, certo? Porque o teatro de marionete, ele é uma expressão de arte cênica, né? De bonecos manipulados, né? Com cordas, né? Aqueles bonequinhos que são feitos e são manipulados com cordas, que vocês, acredito que vocês já tenham visto em algum desenho, em alguma, né? Em alguma entrevista, em alguma novela, certo? Como é chamado aquela pessoa que manipula uma marionete? Vamos sair de conta que eu trabalho com essa questão do teatro de marionetes e eu manipulo, eu que movimento, né, os personagens,
né? Eu que seguro, eu que faço eles darem a sensação de movimento. Como é que é chamada essa pessoa que manipula? Como é? Certo? Ó, a pessoa que manipula as marionetes são chamadas de marionetista. Marionetista. Pronto. Certo? Então, se eu trabalho com teatro de marionetes e eu que manuseio, eu que manipulo, eu que mexo aqueles bonecos, aqueles marionetes, eu sou chamada de marionetista. Aqui, ó. Marionetista. Certo? Entendido? Muito bem. Vamos aqui. Os bonecos, eles são utilizados no teatro de marionetes, né? Vocês sabem que esses bonecos, eles, né, são usados no teatro de marionetes. Esses bonecos, eles podem ser representados por quem? Por que tipo de coisas pode ser representado esses marionetes? Ou seja, esses bonecos, eles podem ter o desenho de quê? Né? Então, se eu colocar aqui, ó, por quem pode ser representado os bonecos de marionetes, ou seja, quem é que pode fazer parte desses bonecos, certo? Quem é que pode representar esses bonecos? Eu posso fazer os bonecos com desenho, com imagem de quê? De pessoas, de que mais? De animais ou objetos, certo? Então eu posso fazer as minhas marionetes em forma de pessoas, de animais ou de objetos. Não é um teatro. No teatro a gente vai precisar de várias coisas para poder contemplar esse teatro. Então você pode fazer, certo? Imagem de pessoas, animais ou objetos, certo? Entendido? Muito bem. Então vamos ver aqui. Pronto, essa parte aqui é a parte do teatro de marionetes. Nós vamos entrar agora na parte do Tangram, certo? Na parte do Tangram, que a gente estudou até em sala, né? Algumas lendas para poder explicar o surgimento, né? Como surgiu o Tangram, certo? E lá na atividade de vocês também terão, na atividade, na avaliação de vocês terão, certo? Algumas questões sobre o Tangram. Terão lá 2 imagens, certo? 2 imagens em que vocês observarão e dirão que imagem é que está sendo representada através daquelas peças do Tangram, certo? Vai ser o quê? Vai ser um cisne e um gato, certo? Não tem nem como você errar, porque o desenho está muito bem feitinho, muito parecido, um cisne e um gato, certo? Você vai lá, você vai colocar, certo? Entendido? Tá bom? Já vai ter também lá, certo? Outra imagem é de um barco, certo? Vai ter uma imagem formada por peças de Tangram de um barco e vocês vão escrever essa imagem do barco foi formada por quais figuras geométricas. Então você vai observar. Se tiver triângulo, você coloca triângulo. Se tiver quadrado, você coloca quadrado. Se tiver paralelogramo, você coloca paralelogramo. Certo? Lembrando que todas essas imagens que você vai colocar o nome, cisne e gato, e essa que você vai identificar as formas geométricas, elas têm 7 peças de Tangram para poder formar a imagem, certo? Nessa daí do barco, tá certo? Na imagem lá do barco que você vai ver, certo? Você observa a imagem e diz quais são as formas geométricas que estão sendo colocadas lá, certo? No barco. Certo? Pode ser quadrado, pode ser o triângulo, pode ser o paralelogramo, certo? Muito bem. Outra informação sobre o teatro lambe-lambe. Olha só, o teatro lambe-lambe foi criado no Brasil na década de 1980 pela cearense Ismene Lima e pela baiana Denise de Santos.
Geralmente, esse tipo de teatro envolve quantas pessoas? O teatro lambe-lambe. Geralmente, ele envolve quantas pessoas? 1, 2, 3, 4 ou 5? 2. Certo? 2 pessoas. Não esqueçam disso, tá bom? Você vai ter outra atividade lá, que é uma adivinhação sobre o Tangram. Vamos ver se você consegue saber que adivinhação é essa aqui, ó. O que é? O que é? Enche uma casa, mas não enche a mão. Que é o que é? Que enche uma casa, mas não enche uma mão. Consegue identificar o que é? O que é? Eu acredito que tem gente de casa que sabe. Sabe o que é? Botão. Botão. Certo? Essa adivinhação aí, essa adivinha, ela é colocada já para você observar uma figura que é utilizada aí com o Tangram, que no caso é a casa. Nessa casa aí, certo? Que você vai observar ao lado, você também vai dizer quais são as figuras geométricas que foram colocadas para poder formar a casa. Se tiver triângulo, você coloca triângulo. Se tiver quadrado, você coloca quadrado. Se tiver paralelogramo, você coloca paralelogramo. Se tiver só triângulo e quadrado, triângulo e quadrado. Se tiver os 3, coloca os 3. Se tiver 2, coloca 2. Contanto que você identifique quais são as formas geométricas de cada um deles. Certo? Entendido? Muito bem. Agora a gente vai passar aí com a atividade em que vocês vão ler um texto, certo? Da Ruth Rocha. Vocês vão ler um texto aí da Ruth Rocha, em que fala, certo? Em que vai falar o direito das crianças, certo? O direito das crianças. Pronto. Certo? Esse é o título do texto que vai ter aí na questão de vocês. O direito das crianças. Certo? O que é que diz esse texto da Ruth Rocha? Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e pão, direito de ter brinquedos. Mas criança tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer do escorregador, fazer bolhas de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Então esse é o texto da Ruth Rocha, certo? Que vocês terão acesso, vocês lerão, certo? Vocês irão ler e depois vocês irão responder, né? Você concorda? Você concorda com o texto da Ruth Rocha quando ela fala de todos esses seus direitos? Se você colocar sim, você tem que justificar. Se você colocar não, você também tem que justificar. Não é só sim, não é só não. Coloca uma dessas respostas e justifica, certo? Tem que ter a justificativa. Na sua opinião, todas as crianças têm esses direitos garantidos hoje em dia? Você acha que todas essas crianças têm esses direitos garantidos hoje em dia? Sim ou não? Por quê? Se você acha que sim, você coloca sim e por quê. Se você acha que não, coloca não e por quê. Eu não vou colocar aqui a resposta porque é uma resposta individual, pessoal, certo? É pessoal essa resposta aí, tá bom? E temos aí também, vocês vão ver, um cartaz, certo? Vai ter um cartaz aí que fala o seguinte, tão bacana esse cartaz, ele fala da questão de direitos e deveres, né? Que é muito fácil, às vezes, você ver as coisas e dizer assim, é meu direito é esse. Você sabe quais são os seus deveres?
Você sabe, não é o dever de casa que eu estou falando, não. Não é atividade da escola, não. Você tem que ter atividade de português, matemática, não é só isso, não. Quais são os seus deveres, certo? Nesse cartaz, certo? Ele fala do direito da criança ainda e fala que a criança, toda criança tem direito o quê? Direito, certo? Toda criança tem direito à vida, certo? Saúde, educação, cultura, lazer, alimentação, liberdade, família, ser socorrido, cuidados especiais, uma profissão, um nome e uma nacionalidade. Pronto, esses são os direitos, não é? Todas as crianças têm direito à vida, à saúde, à educação, cultura, lazer, alimentação, liberdade, família, ser socorrido, cuidados especiais, uma profissão, uma nacionalidade, certo? A criança. Mas os deveres. Quais são os deveres? Olha só, vou dizer para você quais são os deveres. Não falar palavrão, dormir na hora certa, tratar bem os animais, respeitar os mais velhos, cuidar dos materiais de fazer a tarefa, não fazer birra, tomar banho e escovar os dentes, não brigar com os amigos, fora outras coisas que a gente conhece que é dever, né, da criança, né? Ou seja, quando você observa aí os seus direitos, são muitos, não é? Mas também são muitos deveres que você tem a cumprir, certo? Muitos deveres, e às vezes esses deveres aí são deveres que já vêm de casa, da família, você aprende lá os seus deveres direitinho, certo? Então vai ter lá uma questão em que você vai dizer qual é o dever de toda criança. Você vai escolher apenas 3, você observa lá o cartaz e você coloca apenas 3. Professora, eu posso colocar outro dever que eu sei que eu tenho que fazer e acrescentar? Pode, sem nenhum problema, certo? Sem nenhum problema você pode fazer isso daí, tá certo? Contanto que você faça. Entendido? Entendido como é? Pronto. Então eu espero que vocês tenham percebido bem direitinho como é que você tem que fazer cada situação aí, né? Resolver cada questãozinha aí para você tirar uma nota boa na prova, tá certo? Não esqueçam, né, de tudo que a gente viu, certo? O Tiago Lamilame faz referência aos fotógrafos, tá certo? Que trabalharam em praças e parques em várias cidades do Brasil no início do século XX, tá certo? A gente viu também sobre a questão dos marionetes, aquelas pessoas que mexem nos bonecos de marionetes são chamadas de quê? Marionetistas, tá bom? Quem pode ser representado por esses bonecos? Pessoas, animais ou objetos, tá bom? Vimos também a questão do Tangram, então observe bem direitinho lá quais são os animais, né? Quais são os animais que podem ser representados lá na sua prova, certo? Cisne, gato. Veja aí quais são as formas geométricas que são representadas nas figuras que serão colocadas para vocês, tá bom? E leiam lá o texto sobre os direitos da criança. E dê sua opinião, não esqueça. Sim, justifica. Não, também justifica. Tá certo? Não esqueça disso. Analise aí sua prova direitinho para não deixar em branco.
certo? Vê aí bem direitinho, vai deixar uma questão em branco, que é para você poder fechar a sua prova e tirar o 10. Eu acredito que você vai tirar 10, tá certo? Então, ó, beijos, abraços e fiquem com